Olá pessoal, boa tarde, olá mulheres, olá a todos que estão aí com a gente, participando de mais uma tarde abençoada de sexta-feira. Hoje nós vamos ter um bate-papo também muito interessante, muito importante, uma bênção que Deus nos preparou, né, de estarmos aqui com a Karina. Karina é policial civil aqui em Campo Mourão e atendeu ao nosso pedido, ao nosso chamado, né, com muito carinho, e está aqui hoje à tarde. Nós vamos ter aqui esse bate-papo assim bastante interessante. Então, como sempre, quero pedir para você já deixar aí seu joinha, seu like, deixar seu coraçãozinho, e você vai ver que esse vídeo fica gravado, então você pode mandar ele para frente, porque isso é um serviço para a comunidade, não só nós como igreja, mas aonde esse vídeo alcançar, as pessoas que forem alcançadas, com toda certeza serão muito abençoadas, porque a Karina nos dará aqui dicas relacionadas ao trabalho dela e à sua profissão. Então fica com a gente até o final e compartilhe esse vídeo. Antes da gente começar e fazermos aquela oração, eu quero pedir para a Karina também aí dar um alô para o pessoal que vai estar aí com a gente. Boa tarde, pessoal. Eu sou Karina, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, tá? Que bom, que bom. Para nós também é um grande prazer, Karina. E já quero aproveitar e dizer muito obrigada por ter atendido esse pedido. Eu sei que a sua demanda é bastante grande, né? A Karina vai falar aí sobre alguns assuntos, mas ela nem está morando aqui, então, né, tem todo esse trabalho de ir lá para cá, de cá para lá. Mas realmente vai ser uma bênção. E como sempre, antes da gente iniciar, eu quero fazer uma oração por você, tá bom? Se você pode, aí fecha os teus olhos e vamos orar. Paizinho querido, Paizinho amado, Deus maravilhoso, nós somos muito gratos a Ti por mais um dia de vida que nos deu, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor preparou, Senhor, porque eu creio realmente assim, o Senhor preparou. Sabe da necessidade, Senhor, que nós temos em aprendermos tantas coisas, Pai, e de como nós, como comunidade, Senhor, precisamos desse aparato, Senhor, precisamos das nossas autoridades. E a Tua palavra diz, Senhor, que as autoridades foram constituídas pelo Senhor, e aqui está uma autoridade, Senhor, alguém que o Senhor deu o dom, a capacidade, Senhor, de exercer essa profissão tão maravilhosa. E nós somos gratos em podermos hoje compartilhar conhecimento, experiências, aprendermos muito mais, Senhor, como nos proteger e também confiarmos muito mais, Senhor, nesta profissão, Senhor, que é dos policiais, Senhor, que estão ali para nos ajudar. Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo vá de encontro a esta pessoa que não está bem, que está com o coração angustiado, que está preocupado, Senhor, preocupada, talvez alguma situação que está enfrentando no dia de hoje. Eu te peço, Senhor, abençoe essa vida agora, que o Senhor venha aquietar este coração, para que possamos juntos aqui neste bate-papo sermos abençoados por Ti, Senhor. Pai, permanece também conosco aqui, nos instruindo, nos ajudando, nos abençoando, Senhor. Pai, que acima de tudo o Teu nome seja glorificado por meio deste bate-papo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Isso, deixa aí então o seu joinha, tá? Deixa o seu coraçãozinho aí para Karina, para mim, ok? Então, Karina, vamos começar nosso bate-papo aí, nossas conversas, né? Primeiro, gostaríamos de conhecer um pouquinho mais sobre você. Então, fala para nós o seu nome e a sua idade. Meu nome é Karina de Fátima Andrade, eu tenho 37 anos. Então, na semana que vem eu já faço 38 anos de idade. Olha aí, parabéns já para a Karina, né? Já vamos aproveitar e deixar os parabéns aí para ela. E Karina, fala para nós então um pouquinho sobre a sua infância. Você é natural daqui, você é de Campo Mourão, os seus pais, os seus irmãos, fala para nós aí. Na verdade, eu nasci em Campinas, no estado de São Paulo, né? E a minha mãe, eu sou filha de mãe solteira, né? Como antigamente as pessoas conheciam. E ela me teve no estado de São Paulo e, posterior a isso, ela voltou para Campina da Lagoa, que é onde residiam meus avós. Então, por lá eu fiquei, né, até que ela se casou, né, quando eu tinha em torno de 5 anos de idade, e ficou casada até há poucos anos atrás. Ela ficou viúva,
Teve mais 2 filhos, que é a Vanessa e o Valnei, que são meus irmãos, né? Inclusive ontem, pastora, meu irmão teve um filhinho, o primeiro filho dele, né? Álvaro, o nome dele, que Deus abençoe, né? Muita saúde e vida para ele. E a minha mãe reside até hoje em Campina da Lagoa, e a minha infância foi uma infância muito boa. Brinquei bastante, pulei, né? Jogava bola, fui atleta por um período, né? Atleta de handebol, joguei para várias cidades, né? Só que eu tinha uma preocupação muito grande quando eu tinha em torno de 12, 13 anos, quando eu comecei a jogar, né? Melhor assim em outros locais, que a minha mãe ela tinha um problema que o meu padrasto era um agressor, né? Então eu tinha muita preocupação de morar fora e a minha mãe ficar ali, porque eu só tinha minha mãe, né? Sim. Era só minha mãe que eu tinha. Então eu acabei abandonando o esporte, né? Para poder não ficar longe da mãe. Exatamente, porque eu sentia que eu estando ali eu poderia ajudá-la, né? Meus irmãos eram pequenos, né? Eu era mais velha. Então eu sentia que eu tinha que ficar ali ajudando ela. E foi isso que eu fiz. Então eu trabalhei, comecei a fazer faculdade em Campo Mourão. Eu trabalhava num supermercado lá, trabalhava durante o dia todo. 5 horas da tarde eu pegava o ônibus, vinha para Campo Mourão, primeiro ano de faculdade. Fiz ciências econômicas aqui na FECILCAM, né? A antiga FECILCAM, agora Unespar, né? E durante o meu primeiro ano eu fiz todo assim. Então, vindo para cá, 100 e poucos quilômetros, retornando, outro dia de manhã de novo, trabalhando 7 horas no mercado. E no segundo ano foi quando eu conheci o meu esposo, né? Então, eu tinha 21 anos na época e até hoje estamos juntos, né? E temos 4 filhos e com a bênção de Deus todos saudáveis, né? Perfeitos, né? Que bom. E estamos até hoje aí nessa caminhada muito abençoada, por sinal. Que bom, mas então você não é natural daqui de Campo Mourão? Não sou natural, eu sou natural do estado de São Paulo, de Campinas. De Campinas. E quando que você veio para cá com a sua mãe? Com a minha mãe, você veio depois, né? Na verdade, assim, a minha mãe, ela era de Campina da Lagoa, ela foi trabalhar no estado de São Paulo, tinha 20 e poucos anos de idade, e com 7 meses de nascida, meu avô buscou, né, ela e eu lá em Campinas, sim, e trouxe para Campina da Lagoa. Sim. Então eu vim para Campo Mourão com 21 anos de idade. Aí você decidiu vir para cá? Eu vim para cá devido à faculdade. Devido à faculdade. Exatamente. Entendi. Como chama sua mãe? O nome da minha mãe é Leopoldina, mas ela é conhecida como Nina. Né? Todo mundo conhece ela, Dona Nina. E os irmãos você falou, né? Como que chama mesmo? Valnei e Vanessa. E agora o Valnei já tem o Álvaro. Isso, agora ele tem o Álvaro. A minha irmã também já é casada, ela é um pouco mais velha, né? Tem 31 anos. Ela tem o João, Marcelo, que é o filhinho dela. Vai fazer, acho que tem 7 anos. E ela trabalha na região de Cascavel, em Corbélia. Ela é professora de geografia do estado. Também fez faculdade aqui em Campo Mourão, morou uma época comigo aqui também. Se formou, começou a trabalhar, né? E o meu irmão, ele tem uma oficina mecânica de moto. Então ele mora ali próximo da minha mãe, do lado, na verdade, ele construiu uma oficina e ele trabalha ali. Com ela, ficou cuidando da minha mãe ali. Ele é que está cuidando da mãe hoje. Sua mãe é viva. Sim, a minha mãe é viva. Ela aposentou tem quase 2 anos. A minha mãe, ela foi gari, né? Ela trabalhou de gari por quase 30 anos. Então, ela criou todo mundo. Só, né? Um trabalho muito abençoado, sim, mas é sofrido, sim, né? Sim. Então, assim, toda a vida que eu conheci a minha mãe, sempre muito trabalhadora, né? Batalhadora, né? Um beijão para minha mãe querida, nós estivemos assistindo. Seja abençoada. Isso aí, se a mãe não vê agora, ela vai ver depois aí, né? Receber o beijo da filha aqui, que bênção, glória a Deus. Como é bom a gente saber, né? Um pouquinho, né? É só um pouquinho de uma história, né? Que daqui a pouco vai se desenrolar um pouquinho mais para a gente saber. Mas é muito bom a gente saber de pessoas, como eu sempre falo, simples como todos nós, né? Agora vamos falar aí um pouquinho, se citou aí já um pouquinho do esposo, dos filhos, mas vamos saber um pouquinho mais. Então você é casada,
você tem filhos, né? Você vai falar para nós aí o nome do esposo, dos filhos, né? Se puder. E assim, uma coisa bem interessante, como que vocês se conheceram? Certo. Meu esposo é Edinel, o nome dele. Eu conheci ele em Campina da Lagoa mesmo. Nós tínhamos amigos em comum, né? Eu já havia visto ele na cidade por algumas vezes, mas assim, só de olho, né? Nunca. E um amigo acabou apresentando a gente, nós começamos a conversar. Isso foi lá em março de 2003, né? Então, a partir dali, a gente começou uma espécie de um namoro, né? E a gente ficou durante todo aquele ano, um namoro. E aí, no ano de 2004, eu vim para Campo Mourão. Aí nós fomos morar juntos, né? Aí, a partir dali, a gente começou a construir uma vida juntos, né? Casa, carro, trabalho, né? E eu continuando a faculdade. Continuando a faculdade, não abandonei a faculdade, né? Para poder me formar, né? Porque eu tinha esse objetivo, que eu deveria terminar a faculdade, que era um objetivo que eu tinha na minha vida. Hoje eu tenho 2 faculdades, tenho pós-graduação, estou fazendo a 3ª faculdade. Sempre gostei muito de estudar. Eu acho que a educação é muito importante para a nossa vida, né? E isso eu falo para os meus filhos a todo momento, né? E aí eu tive a Gisele em 2007, é nascida aqui em Campo Mourão, inclusive. E aí a Beatriz, que foi 1 ano e 2 meses depois, já nasceu em Londrina, que eu, nesse período, eu morei aqui, morei em Londrina, né? Morei em União da Vitória, Campina da Lagoa, então foram vários lugares. E em 2012 nasceram os gêmeos, né? Então eu tenho 2 meninos, o Davi e o Samuel, e são gêmeos, eles têm 8 anos de idade. Que legal. Eles nasceram em Londrina também, né? E são uma bênção. Meus filhos, assim, eu digo que o meu casamento e meus filhos são uma bênção muito grande do Senhor. Eu consegui, assim, superar muitas coisas na minha vida, né? Com a ajuda do meu esposo, né? Do meu lado, sempre do meu lado. E eu sempre me apoiando nos meus filhos para buscar a coisa melhor, né? Para mim, para minha família e para eles principalmente. Legal, que bom, que fantástico, né, Karina, de ver você falando, porque a gente comentava assim alguma coisa relacionada a filhos, né? Com respeito, às vezes, a alguma geração que hoje pensa um pouquinho diferente. Mas é tão lindo a gente ver assim, né, 4 filhos, né? Fala, nossa, que lindo, né? 2 meninas, 2 meninos, né? E gêmeos, como a gente conversava aqui, nunca se espera, né? A não ser aquela pessoa que realmente quer e programa e pensa que pode acontecer. Mas quando vem assim, né? E 2 assim, realmente é uma benção. E já com 8 anos, então é muito rápido, né, Karina? E é muito lindo realmente de ver o casal e os filhos assim e tão unidos, como a Karina colocou aqui, que são de suma importância, né, a família, e realmente é a base, né, Karina, para toda uma caminhada. Agora, Karina, vamos um pouquinho mais para frente, vamos falar sobre o seu relacionamento de fé com Deus, né? Como que é essa sua fé, né? Esse entendimento que você tem relacionado a Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? Você já tem esse conhecimento, já se entregou a Ele, vocês costumam frequentar a igreja? Fala um pouquinho para nós sobre essa área. Sim, eu sou da religião católica, né? Fui criada, batizada, crismada, né? E meus filhos também. Então, desde muito nova, de criança mesmo, né? Sim. Os meus avós, eles eram muito religiosos, né? Rezavam terços, né? Nas residências. E desde muito pequena eu acompanhava nas missas, né? Fui coroinha, na época ainda, em Campina da Lagoa, por bastante tempo. Quando jovem, eu fui catequista, né? Também. E Deus na minha vida, Jesus na minha vida, é sempre em primeiro lugar, né? Então, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu agradeço a Deus. Porque sem a presença dele na minha vida, da minha família, eu nada teria, eu nada seria, né? Então, eu sempre fui à igreja, meus filhos também, né? Sempre participaram da catequese.
né? Meu esposo também, eu sou casada na igreja, né? Demorou um certo tempo, mas nós casamos, eu queria isso muito, porque faltava isso para mim, né? Então, eu precisava da comunhão na minha vida. Sim. E nós conseguimos, então, fizemos o casamento na igreja, agora, com a graça de Deus, tudo certinho dentro dos sacramentos, né? E meus filhos também, né, eu sempre repasso isso para eles e eles acompanham, né? Sempre vamos na igreja e eles também. Então, assim, nós temos uma fé muito grande naquele que está lá em cima e que está junto de nós aqui, dentro do nosso coração. E tudo é a hora dele, né? Às vezes a gente não tem o entendimento, às vezes a gente tem a preocupação de alguma coisa que vai acontecer lá na frente e tira a tua paz agora. Mas você tem que pensar, não, é a hora de Deus, eu vou deixar nas mãos dele e ele vai resolver para mim. Isso. E ele resolve. Sim. Eu já tive por várias vezes que ele resolveu muitas coisas para mim. E é uma bênção muito grande, tudo que ele faz na minha vida. Eu tenho só a agradecer. Que bênção. Isso realmente é a fé, né, Karina? De saber que Deus move as mãos naquilo que a gente não consegue. Quando você confia, como você está colocando aí, é confiar, né? Essa é a fé, realmente. A Bíblia diz que a fé é aquilo que a gente não vê, né? Ou seja, aquilo que, como a Karina bem colocou aqui, às vezes uma preocupação no futuro, de algo que você nem consegue resolver, né? Então você coloca diante dele, porque eu não posso fazer, então eu posso acreditar, ter essa fé de que Deus pode fazer por mim daquilo que eu não consigo. E de fato, né, essa fé move a mão de Deus e Deus se agrada disso. E que bênção, né, Karina, poder assim passar, né, isso para os filhos, porque os filhos, eu costumo sempre dizer aqui para as nossas mulheres, né, para a igreja, aonde a gente vai, eles vão, né, não tem escapatória. Eles vão nos seguir porque nós somos o exemplo, né, nós somos o espelho para eles. E glória a Deus por isso, né, Karina, que você com o esposo tem sido esse exemplo para os filhos. Glória a Deus mesmo. Agora a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre essa área da Karina, da profissão, né? Eu acho que tem um pessoal aí bem curioso, né, para saber também, mas quem é a Karina? Alguns que não conhecem ainda, né? Como eu citei aqui no começo, lá, né, nas nossas redes sociais aí também está aparecendo, né, que o nosso bate-papo seria com a Karina, policial aqui em Campo Mourão. Karina, fala um pouquinho para nós assim sobre essa profissão, ou seja, em que momento da sua vida assim surgiu esse desejo de ser policial? E essa parte, como você falou aí, pode citar novamente as faculdades que você fez, esses momentos assim que foram momentos difíceis, né, Karina? A gente conversava aqui, às vezes a pessoa olha alguém já num posto, né, legal e fala, olha só, isso aí foi fácil e tal, e não é fácil, né? Todo mundo tem uma caminhada e se torna difícil porque tem renúncias, né? Tem barreiras, tem coisas que tem que deixar para poder fazer outras. Então a Karina vai falar um pouquinho mais para nós sobre a sua profissão. Eu fiz o concurso da Polícia Civil, né? Eu sou investigadora de polícia do estado do Paraná. O concurso foi em 2010, mas o governo acabou chamando o pessoal em 2014. Na verdade, ele veio chamando, né? E a minha turma foi em 2014. Então, tem 6 anos e pouco que eu sou policial civil. Eu fiz a Faculdade de Ciências Econômicas, né, aqui em Campo Mourão, ali na FECILCAM, porque para ser policial civil você precisa ter um curso superior, né? Fiz também serviços jurídicos e agora estou fazendo curso de direito, né, que eu quero ainda mais dessa profissão ainda, né? Então eu quero, quanto mais o entendimento, né, quanto mais conhecimento é melhor, né? Tanto para a profissão quanto para a vida particular, né, da gente. Então, assim, como eu falei da minha infância, foi algumas coisas muito difíceis, né? Como eu falei, eu tive só minha mãe, né? Eu tinha um padrasto que era agressor, né? Então eu não tinha muito amizade com ele, não tinha como contar muito com ele, né? Então eu sempre pensava assim de ter uma profissão que eu pudesse me orgulhar de mim, sabe? Da onde eu vim, né? Eu morei até hoje a minha mãe mora na mesma casa, então é um lugar que antigamente era conhecido como uma vila, né?
Então era um bairro assim mais afastado, né, com assim pessoas mais pobres, né, menos favorecidas, né, e foi ali naquele bairro que eu me criei, né. Me criei ali. Algumas pessoas da minha época foram para outros lados, né, outras foram para outros e assim por diante. Então, não foi fácil, né? Você acaba, quando você começa a estudar, você acaba abrindo mão de muitas coisas, perde algumas amizades, né? Então, eu falei, trabalho o dia inteiro, à noite você estuda, você praticamente não tem um tempo de lazer, né? Então, você acaba perdendo muitas amizades, né? Quando eu vim para cá, eu acabei ficando sem amizades, né? Então, estudei bastante e, graças a Deus, né, no tempo certo, no tempo de Deus, eu consegui passar no concurso, né? Que foi um concurso muito difícil, né? Muitas pessoas fizeram, não conseguiram. E eu, né, fui agraciada e consegui passar. Na época, quando eu fui chamada, né, tomei posse, eu fui lotada pela primeira vez em União da Vitória, que na época eu morava em Londrina, né? E União da Vitória estava com em 2014, eles tiveram uma enchente muito forte lá na cidade. Então, até para você ir de ônibus, quando eu fui me apresentar, né, para o delegado de polícia, então eu fiquei um dia inteiro viajando, porque tinha locais que o ônibus não passava, devido à enchente, né? Eu cheguei na cidade, eu não conhecia a cidade, não sabia como que era, nada. Teve um investigador que foi me buscar na rodoviária, uma pessoa que eu agradeço muito, né? Investigador Palhano, que me ajudou muito, me acolheu, me levou na casa de uma escrivã que não me conhecia, eles não me conheciam. Eu só tinha falado por telefone. E me acolheram na casa deles, fiquei na casa deles por alguns dias até conseguir um local para mim. Então, são pessoas muito abençoadas que eu não esqueço, jamais. Então, fui muito bem acolhida naquele local. Meu esposo já trabalhava para o DEPEN, né, que é parte do departamento de prisional, né, e ele acabou indo para lá também. Então, nós moramos lá durante 1 ano e pouco, foi quando eu consegui vir para Campo Mourão. E aqui eu comecei a trabalhar no plantão, depois, posteriormente, eu fui para o grupo de diligências especiais, que é o GDE, né, a gente cuida mais da parte de furto e roubo, né, então vai fazer 5 anos que eu estou já nessa equipe, né? Uma equipe pequena, agora nós estamos em menos investigadores, mas o trabalho continua o mesmo, né? Às vezes aumentando, né? E a gente se desdobrando, né? Mas fazendo sempre o possível para dar a resposta que tem que dar, né? Porque o nosso lema é o quê? Servir e proteger. Então, a gente tem que ajudar naquela situação que está sendo necessário. Então, o que a gente faz? Basicamente, a gente atua depois do fato já acontecido, né? Sim. A Polícia Militar faz a parte ostensiva, né, de prevenção, e nós atuamos posteriormente quando já acontece o fato. Que a gente vai para poder analisar as evidências, né, o que tem de informação, testemunhas, para a gente poder montar o caso, né, e apresentar para o delegado de polícia o que é a situação que aconteceu ali naquele fato, né? Em questão de furto ou roubo, a gente tem aqui na cidade várias situações de furto, né? Às vezes as pessoas confundem um pouco, né? A pessoa entrou na minha casa, roubou tudo que tinha na minha casa. Mas assim, o roubo é quando tem alguma ameaça, quando assim, por exemplo, o indivíduo chega, te mostra uma arma de fogo, né? Te agride, tem faca, ele tem que ter algum tipo de ameaça, né? Basicamente falando assim para entender, né? Então isso é um roubo. Agora, se a casa lá, o indivíduo arrombou, entrou, levou tudo dentro da casa, não tinha ninguém na casa, isso é um furto, né? Então, pela lei, isso é totalmente diferente. Né? São situações diferentes, são crimes diferentes. Que bom você explicar, né? Eu mesma não sabia disso. Então, são crimes diferentes que até para punição, né, é diferente. É diferente. São artigos diferentes do Código Penal, são diferentes. São penas diferentes. São penas diferentes também, exatamente. O crime de roubo ele é mais grave, né, muito mais grave do que o de furto, né?
Então, são essas diferenças que às vezes as pessoas não entendem e acabam, né, Verdade. fazendo... Acho que uma grande parte da comunidade não sabe. Eu nunca ouvi falar. Que bom que você está falando. Isso, e sempre quando a gente vai a algum local, a gente explica, né, para as pessoas certinho como que funciona, né? Porque a gente sabe do sofrimento das pessoas quando tem um bem furtado, né, ou roubado até. Né? Porque hoje em dia é tudo muito difícil, né, para você adquirir um bem e aquele bem ser subtraído. Mas no que depende da gente, né, se a gente consegue elucidar o caso, a gente apresenta para pedir, né, se a gente consegue identificar o indivíduo, conseguir recuperar, né, essa é a nossa missão. Né? Sim, muito bom, muito legal, Karina, você explicar isso para nós. Agora, me diz uma coisa, você citou essa questão de ter um agressor dentro de casa. Esse foi vamos colocar assim, um dos motivos ou te motivou a você ter esta profissão hoje? Sim. Como eu disse, desde pequena, né, no local que eu morava, era um lugar assim complicado, assim. Então eu cheguei a presenciar, a ver, né, antigamente era complicado, situações de homicídio, né, de homens contra mulheres, né? Então nós assim, as pessoas ficavam vendo e ninguém fazia nada, né? Isso há muito, quando eu era criança. Então eu via aquilo ali, eu achava, poxa, mas essas pessoas ninguém faz nada, né? Eu achava aquilo um absurdo, aqueles adultos, né, vendo o homem bater. Às vezes eu vi situação até que a mulher chegou a falecer, né? Entrou em óbito devido aos ferimentos. Então eu via aquilo, eu falava, nossa, mas ninguém vai fazer nada? Ninguém pode fazer nada? E isso daí alimenta a gente, né? Alimenta. E eu pensava dessa forma, se eu puder, se eu conseguir ser policial, eu vou conseguir dar resposta, né? Eu vou conseguir intervir numa situação para não deixar acontecer essa gravidade, esse crime bárbaro, né? Então, isso alimentou. E isso foi o começo. Às vezes as pessoas, né, acham que não, mas isso alimenta a gente. Quando você tem a vontade de justiça, e você naquele momento não tem a possibilidade, não tem argumento, não tem o que fazer, eu criança, então aquilo vai te alimentando. E conforme você vai vendo cada vez mais as barbáries que acontecem, vai te alimentando cada vez mais. E isso foi o que me alimentou, que na época deu muito certo, eu até fiz o concurso da Polícia Militar, só que como bateu o período da civil, eu acabei indo para a Polícia Civil, né? Que, assim, eu me encontrei nessa profissão, né? É uma profissão muito abençoada. Eu agradeço a Deus muito por fazer parte dessa instituição, uma instituição muito boa, né? Tem todas as dificuldades que tem todas as outras, né, em todos os locais de trabalho, mas a nossa equipe é uma equipe muito boa aqui em Campo Mourão, todos os meus colegas, né, todos ali são muito empenhados, né, em executar o seu trabalho, tanto os escrivães, quanto os investigadores, quanto os delegados. Agora nós só estamos com o delegado, Dr. Nilson, muito bom delegado, já muito antigo na instituição também, né. Então, no máximo que a gente puder fazer, nós vamos fazer. Eu sempre falo isso para as pessoas, porque você trabalha, você trata com o sofrimento das pessoas, todos os dias. As pessoas que vão te procurar é porque tem um problema. Então você tem que acolher aquela pessoa, conversar, mas o que está acontecendo? Daí ele vai explicar a situação. Aí você vai vendo se você não puder resolver, quem vai resolver? Você passa para aquela pessoa, você pode, aqui aconteceu assim, assim, para você não deixar aquela pessoa sem uma resposta. Né? E é assim que a gente faz. Então, se eu não puder resolver, se não for a minha área, eu vou encaminhar ela para quem possa ajudá-la. Né? E a gente sabe, a gente vê o sofrimento das pessoas. Então, às vezes você vai, está em situação de furto mesmo, você vai na residência e você vê que furtaram o televisor, bicicleta, micro-ondas, eletrodoméstico, várias coisas. As pessoas choram de tristeza, porque demorou tanto para comprar, né? Gastou muito para comprar aquilo ali. Foi difícil.
E aí você se sente, você por obrigação e por profissão mesmo, pela ética, você quer resolver aquilo ali. Sim. Só que muitas vezes você não tem argumentos, não tem elementos para poder indicar quem é, quem não é, né? Mas a gente faz de todo o possível para tentar resolver todas as situações que chegam para nós. Sim, que legal. Teve uma coisa que você citou dentro dessa pergunta, né? Essa questão da motivação, né? Como eu te perguntei, você disse que sim. Mas uma coisa bem importante que você falou, ou seja, você teve uma infância um pouco pesada, vamos colocar assim, por conta que havia um agressor em casa, muito mais contra a própria mãe, né? Isso muitas vezes gera os traumas e algumas feridas de infância. E o local também, né? Às vezes uma vila um pouco mais, as pessoas agressivas, violência, enfim, né? Que é o que você relatou. Mas uma coisa muito interessante, né, Karina, que a gente precisa tomar como exemplo, a justiça. Muitas vezes a gente vive esse ambiente, a gente cresce num ambiente assim e gera dentro de nós uma revolta, né? E a gente tem esse desejo de fazer justiça. E como você citou, talvez essas pessoas que se criaram neste ambiente quiseram fazer justiça da forma errada, né? E isso não dá certo. Deus não vai apoiar isso, por mais que a intenção talvez seja boa por conta daquilo que você viu, mas lá na frente não vai se tornar boa, né? Então a Karina optou por fazer a justiça da forma correta, ou seja, ela lutou para chegar dentro de um local, né, de um departamento de polícia onde ela podia aplicar a justiça de forma certa, porque dentro da lei a justiça é aplicada e Deus aprova isso, né? E uma coisa assim que você falou, e realmente eu já passei por isso, essa questão do furto dentro de casa, e uma das sensações muito ruins, né, Karina, além de você ser furtado e levarem aquilo que você comprou, né, como a Karina bem expôs, às vezes com bastante dificuldade, levou tempo para pagar, trabalhou para aquilo, então causa uma ira realmente dentro do ser humano, daquela pessoa que foi furtada ou até mesmo roubada, porque você vê essa injustiça, né? E você pensa, puxa, por que uma pessoa vem e tira de mim? Né? Por que não vai trabalhar? Por que não vai, né? E agora uma outra coisa que gera muito é aquela insegurança, né, Karina? Porque você fica receoso, e agora? Será que vão voltar? Né? No meu caso, eles arrombaram a porta, né? Meteram o pé na porta da cozinha, jogaram a porta abaixo e entraram, e foi muito rápido, né? Então reviraram a minha bolsa, minha Bíblia, sabe? Então mexe sim com a nossa fé, sabe? De você ver uma Bíblia toda revirada. E naquele momento, graças a Deus, levaram só um notebook e um dinheirinho da minha sobrinha, da minha filha, né? Foi bem pouca coisa, graças a Deus. Mas nesse momento a gente pensa em quem? A gente recorre a quem? Exatamente como a Karina colocou aqui, que é a profissão que ela exerce, a polícia, né? A gente tem eles como não inimigos, mas eles são aquelas pessoas em quem a gente confia, né? E de fato a comunidade precisa confiar neles, né, Karina? A gente vê às vezes até alguns adolescentes e pessoas que malham a polícia e que falam contra, porque enxergam eles de uma forma errada, né? A gente entende que na nossa sociedade, infelizmente, não deveria ser, mas sempre existe aquelas pessoas que dão um mau exemplo e aquelas que estão no caminho certo. Então a gente jamais pode generalizar, jamais você pode colocar um padre, um pastor, um policial, um advogado, até mesmo um político, no mesmo pacote, generalizar e jogar todo mundo fora, né? Por conta que um cometeu um erro, por conta que você ouviu uma notícia de que um policial corrupto estava lá metido com um traficante, então agora vamos jogar todo mundo no mesmo pacote. Não, não. Eles de fato estão aí para nos apoiar, né, para nos dar esse apoio neste momento tão complicado e que a sociedade vive. Agora, falando um pouquinho mais sobre isso, né, Karina, com relação a essa pandemia, a essa criminalidade aqui em Campo Mourão, como que está essa situação, né? Daqui a pouquinho eu vou pedir para a Karina nos dar umas dicas também, mas como que ficou isso aqui, na nossa cidade aqui, Karina? Com relação à pandemia, né, como teve aqueles momentos de toque de recolher, né, então, como as pessoas de bem não podiam estar na rua, as pessoas de mal também não poderiam.
Como eu digo, normalmente a questão de furto, eles aproveitam quando não tem pessoas na residência. Então, assim, lógico que tem situações em que eles adentram a casa, apartamento, em horário noturno, quando as pessoas estão dormindo, né? Eu já cheguei em situações que entraram numa residência, tinham 10 pessoas na residência, o indivíduo furtou celular, notebook, dinheiro e ninguém viu nada. No outro dia é que eles perceberam que tinham sido furtados. Inclusive, tinham pessoas dormindo próximo a onde ele passou. Então, tem essa situação, mas são poucas. Normalmente, eles entram pelas oportunidades, né? É o que a gente fala. Então, quanto mais você puder colocar formas, ferramentas que dificultem a entrada do indivíduo, do ladrão na sua residência, é melhor. Porque se possivelmente ele passar na frente de uma residência, ver uma bicicleta, um portão aberto, ele vai pegar a bicicleta e vai embora. Né? Isso é um furto. Sim. Ele vai pegar e vai embora. Sim. E depois dele ter feito isso, é muito complicado de você recuperar, né? Porque tem os receptadores, né? Que já são pessoas que estão ali aguardando para receber os objetos, né? Que é uma outra situação, mas que serve o furto. Né? Então, a gente tem toda essa dificuldade. Sim. Normalmente, as pessoas que furtam são aquelas que fazem uso de drogas. Né? Então, a droga é um problema muito sério, né? Que a gente enfrenta, hoje em dia, enfrenta muito gravemente a questão de tráfico de drogas. Né? Então, as pessoas, né, o máximo que puderem ficar longe do tráfico de drogas, de uso de drogas, é o melhor caminho. Porque a pessoa que usa droga, ela nunca vai estar no bom caminho. Verdade. Sempre vai ter situações em que vai ter problema, com toda certeza. Então, a gente fala porque a gente sabe o que acontece. Né? Então, como teve todas as pessoas ficando em casa, assim, não vamos dizer que baixou isso daí, mas não teve tantas e tantas ocorrências como vinham acontecendo. Né? Mas mesmo assim, o furto alimenta o tráfico de drogas, né? Porque as pessoas pegam para trocar e para poder adquirir droga. Então, as pessoas que são usuárias de drogas, elas sempre vão estar procurando essas oportunidades. Então, a gente até fala para o pessoal, toda vez que a gente vai em algum local que aconteceu um furto, né? A gente informa, olha, procura colocar sempre o cadeado. Se for viajar, procura deixar sensor de movimento, para que se a pessoa pular o muro, alguma coisa, a hora que entrar aqui, toca uma sirene, os vizinhos vão escutar e ele vai embora. Ele não vai entrar e ficar ali dentro, porque a polícia vai chegar e ele não vai ficar esperando a polícia chegar. Eles, muitas vezes, como eu já disse, é oportunidade. Então, eles querem uma facilidade para fazer aquele furto. Quanto mais você dificultar, mais difícil vai ser dele entrar. Então, câmeras de vigilância, agora na cidade tem um programa muito bacana aí, né, das câmeras que instaladas em vários pontos da cidade, vai auxiliar muito o trabalho policial, com toda certeza, né? Nós ali trabalhamos muito questão de câmeras, né, para identificação de pessoas envolvidas em crimes, né, inclusive em furto e roubo também, né, de veículos, residências, né? Então, tudo que puder fazer. Você comprou, por exemplo, eu vejo muitas vezes em algumas casas, a pessoa compra um televisor. Aí a pessoa pega a caixa e joga ali na frente da casa. O que acontece? A pessoa que vai passar ali, o indivíduo que está com má intenção, ele vai ver, nossa, ali tem uma casa, ó, comprou televisão nova. O que acontece? A primeira oportunidade, ele vai tentar entrar para pegar a sua televisão nova. Então, não faça isso. Não coloque caixas de eletrodomésticos, leva num local onde tem reciclagem, né? Faz a entrega, não deixa ali na frente para que eles possam ver isso. Dificulte a ação criminosa. Tá? Coloque cadeado nos seus portões, portas de blindex, tem algumas travas que você coloca e que fica bem difícil de entrar. Faça isso, se tiver condições, faça isso. Câmeras de vigilância, sensor de movimento, tudo que possa dificultar a ação criminosa. Se for viajar, deixe alguém cuidando da sua residência, para que você não chegue em casa e leve um susto, né? Muitas vezes chega em casa, está arrombado porta, levou um monte de coisa, toda uma dificuldade para você adquirir novamente aquilo. Né? É bem chato isso, né? Muito chato.
né? E muito bom essas dicas, né, que você deu já aqui, né? Vai falar mais um pouquinho. Uma coisa interessante que você falou, que a gente não tem esse entendimento, é claro, né? E por isso é bom você estar aqui com a gente. Essa questão dessa junção, né, do tráfico de drogas com o furto. Infelizmente, né, ou não sei se a gente poderia dizer assim, mas quase que 100% de roubos e furtos está relacionados, né? Até porque é uma pessoa que é vamos colocar assim, aquele que rouba e que tem não sei, talvez um desejo maior com relação a finanças, ele vai roubar um banco, né? Ele vai roubar um local onde tenha bastante dinheiro, né? Então, são coisas bem importantes para a gente pensar, para a gente avaliar, para a gente tomar esses cuidados. Agora, sim, Karina, é meio difícil da gente conseguir, ou talvez não, quem sabe até você possa nos dar uma dica, assim, ficar meio atentas a esse tipo de pessoas que às vezes estão rondando a nossa casa. O meu esposo, né, o pastor aqui, ele tem bastante disso. Às vezes a gente sai e quando a gente retorna, às vezes retorna tarde, meia-noite, e ele vai chegando em casa, ele nunca chega sem dar, eu sempre percebo que ele está dando aquela olhada, né? E a gente, às vezes, está totalmente desprevenido, né, Karina? Totalmente, assim, alheio. E existe essa possibilidade, Karina, de repente, vamos supor que eu perceba que alguma pessoa está com má intenção. Nesse momento já existe essa possibilidade de eu acionar a polícia? É correto fazer isso? Para quem que eu poderia fazer isso? Normalmente, nesses casos, se você né, verificar que possuem pessoas, né, normalmente que não moram naquele bairro e que estão andando, olhando as residências, é como eu falei, normalmente no período da tarde eles ficam andando em bairros residenciais, passam nas calçadas para observar se tem cachorro, se está trancado, se tem carro, se tem pessoas. Então, se você vê que pessoas assim não são residentes ali, né, que vocês não conhecem, sim, e que podem ser, né, vocês podem acionar a polícia militar, né, para que eles possam ir no local, né, e vão verificar se essa pessoa, né, fazer uma abordagem, né, da forma deles, né, para verificar se tem alguma coisa. A gente tem vários bairros que as pessoas utilizam até aplicativo de celular, né, entre eles, moradores, os vizinhos, né? Os vizinhos verdade, mesmo, né? Verdade. Então, isso eles ajuda. Até inclusive tem alguns que quando eles vêem pessoas estranhas, os moradores saem para perto dos portões e a pessoa que está com má intenção já não fica por ali. Não fica, né? Ela já sai. Então, tem muitos que fazem isso. Então, as pessoas ficam dentro da residência, mas ali perto do portão, olhando para ver o que a pessoa está fazendo por ali, né? Se não é morador, não é familiar de ninguém, né? Está fazendo o que ali? Qual a intenção, né? A intenção. Então, eles pegam e acabam saindo dali. Como eu falei, né? Normalmente o furto é para alimentar o tráfico, então eles vão pelas oportunidades. Eles não querem dificuldade para isso, né? Então, isso é importante também, quando for chegar na residência, olhar, né? Observar para ver se não tem ninguém por ali, né? É sempre importante. Hoje em dia, a gente vive num mundo mais complicado, né, em questão de violência, né? Então, a gente sempre tem que estar atento, tá? Mas sempre procurando qualquer dúvida, alguma coisa que aconteceu, algum tipo de crime que você queira denunciar também, né? Tem o Disque 181, que você não precisa também se identificar, né? Você pode denunciar tráfico de drogas, qualquer tipo de crime, tá? Tem o 197, que é diretamente da Polícia Civil, e tem o 190, que é da Polícia Militar, né? Tem várias viaturas, então eles estão sempre na rua para poder dar esse auxílio. Legal, é isso que eu ia te perguntar, se ainda é 190. Que há tempos esse número, né? Eu morava em Curitiba já, desde criança eu já sabia. E é até interessante a gente ensinar para a criança, né? Isso, né, Karina? Porque a criança muito inocente, despercebida, né? Mas ela grava essas coisas aí. Né? Agora, uma outra questão que você falou, que eu queria também fazer uma pergunta relacionada a isso. Né? Você citou essa questão que realmente a gente precisa estar atento e tal. Num caso, né, Karina, que a pessoa entrou na casa da pessoa, levou as coisas dela embora. Geralmente,
Você citou aqui dos receptores, ou seja, geralmente já tem alguém que vai comprar aquilo, certo? E geralmente essa pessoa que compra, ela já compra por um preço menor, devido ao fato de geralmente estar ligado ao próprio usuário, né, que vai precisar daquele dinheiro, não é verdade? Ela vai comprar por um valor um pouquinho menor, né? Agora, nesse caso, para a pessoa que teve essa perca, existe assim um tempo que a polícia dá de retorno para essa pessoa, sabe, para que ela possa saber se foi recuperado mesmo, porque geralmente a pessoa fica naquela ansiedade, né? Mas e aí, será que conseguiram? Será que acharam? O que vão falar? Vão me falar alguma coisa? Existe esse tempo, Karina, para que essa pessoa possa saber? Olha, quando acontece, né, o furto, levou os objetos, como eu falei, normalmente quem praticou o furto, ele já tem para quem ele vai levar esses objetos. E com certeza passa por um valor menor, porque ele vai normalmente pegar drogas, né, para consumo próprio mesmo. Então, quando a gente consegue fazer recuperação dos objetos, né, quando a gente tem as informações e consegue recuperar objetos, tanto a Polícia Militar quanto nós, é encaminhado para a delegacia. E lá, então, quando a gente não tem... normalmente, quando a pessoa faz o boletim de ocorrência, ela já relaciona quais são os objetos que foram levados, né? Então, a gente já tem o conhecimento através do boletim de ocorrência. Então, sempre é importante colocar os dados. Por exemplo, um aparelho celular foi furtado. Então, é bom levar a caixinha do aparelho celular, que lá tem uma numeração, que chama e-mail. Essa numeração a gente consegue, que é como se fosse o código de barras do aparelho celular, né? Então, isso é muito importante. Sim. Que a gente consegue depois, posteriormente, fazer uma investigação em cima daquele celular para verificar quem está utilizando posteriormente. Então, é bem importante isso, né? No caso de aparelho celular. E em caso de outros objetos, colocar as características, às vezes cor, né, que é importante, porque você vê o boletim de ocorrência, aí você faz uma operação, alguma coisa, você, mas tinha um objeto assim, assim, aí você faz contato com a vítima, para a vítima ver se reconhece o objeto ou não, e é devolvido para a vítima esse objeto, né? Então, é bem importante todas as características, né? De joia, né? Às vezes está escrito alguma coisa. Então, quanto mais características for colocado no boletim de ocorrência, melhor para a gente poder identificar quando fizer a recuperação dos objetos, né? E normalmente é levado para a delegacia e é feito contato com a vítima para que ela reconheça os objetos. Reconhecendo os objetos, é feita a devolução para ela, o auto de entrega para ela. Entendi. Ou seja, não existe um tempo determinado, né? Porque pode ser que demore ou pode ser que não. Né? Exatamente, não tem um tempo determinado, assim. Logo que acontece o furto, a gente tem um conhecimento, a gente já procura verificar, né, onde está possivelmente esses objetos. Só que a gente tem a lei que a gente tem que cumprir toda certinha, né? A gente tem que acompanhar os ritos, né, todos corretos. Então, a gente tem que fazer o procedimento correto, né? Pedir busca no local que a gente acredita que esteja, né? Para que a gente possa recuperar os objetos. Mas no que depender da gente, a gente sempre está à disposição, né? Se tiver até informação, né? Às vezes as próprias vítimas, elas vão em busca de saber. E às vezes vem com informação muito boa. E a gente vai atrás de ver isso daí. Então, a informação para nós é muito importante. Tanto também, se não quiser pessoalmente, é como eu falei, pode ligar no 181, no 97 ou no 190, que passa as informações para que a gente possa, para auxiliar no trabalho policial. Isso para nós é muito importante. A gente precisa muito do auxílio da comunidade. Né? A comunidade nos auxilia muito, né, com relação à criminalidade. Que legal. E o furto de celular tem sido uma prática constante, assim, Karina? O furto de celular ele acontece bastante, né? A gente tem várias situações de furto de celular e muitas vezes até de extravio, né? Que às vezes a pessoa acaba entrando numa loja e deixa o celular em cima e aí acaba extraviando. Aí a pessoa, né, da má fé vai lá e pega o celular. Mas na verdade, né? Você já nem sabe quem foi que... É complicado. Foi um furto, mas que você não sabe, isso, né? mas assim, a gente consegue, né? Por essas numerações que tem, a gente consegue
posteriormente fazer uma investigação em cima e tentar recuperar esse aparelho celular. Muito Por isso que é bom. importante essa numeração. Guardar essa caixinha, então, que vem com Isso. essa numeração. Isso. Muito bom. E de tantas coisas, né, Karina, que a gente poderia falar aqui, né, todo esse trabalho que a Karina faz, juntamente com a sua equipe. O que mais de dicas você poderia deixar para nós, quanto comunidade, né? Você já falou bastante coisa aí, mas tem mais alguma coisa que você gostaria de expor para a gente, como considerações finais? Com relação também, a gente vê que agora, como está a questão da pandemia, existem muitas situações de golpes, né? Golpes por telefone, né? Golpes pela internet. Verdade. Então, o pessoal ter bastante cuidado, às vezes liga alguém dizendo que é do banco, que você é correntista, não passe informações pessoais, CPF, RG, data de nascimento, né? Todos esses dados pessoais não passe por telefone. Se você tiver dúvida, vá até a sua agência bancária e converse com o gerente, né? Porque às vezes essa ligação não é do banco. Essa ligação é só para coletar seus dados para poderem ser utilizados, né? De forma criminosa. Então, ter bastante cuidado, né? Em relação aos pais também, cuidar, vigiar, né? Cuidar as redes sociais dos filhos, né? Que é bastante importante, ver com quem eles estão conversando, com quem estão falando, quem são seus amigos, né? Isso é muito, muito importante, tá? Então, sempre cuidar nessa parte aí, que faz parte dos pais. Os pais têm que dar essa atenção, que é muito importante. Verdade. Muito bom, né, Karina? Muito bem lembrado. A gente tem, às vezes, uma impressão, né, Karina, de que isso nunca vai acontecer com a gente. Né? Não, imagina, roubo, né? Quantas vezes eu sempre dizia, graças a Deus, nunca fui roubada, realmente, mas quando você se depara com a situação, fala, puxa, é real, isso acontece com todo mundo. E essa questão da rede social está muito grande, né, Karina? E eu conversava aqui com a Karina, e se tivermos uma oportunidade, Deus nos permitir, nós teremos aqui um bate-papo também com pessoas que vão também nos ajudar, relacionada à pedofilia, estupro, enfim, cuidados que nós precisamos ter e que possam nos auxiliar, assim como a Karina está fazendo aqui hoje, dentro dessa profissão que, de fato, é uma grande bênção, uma grande ajuda para todos nós. Karina, eu desde já mais uma vez quero agradecer essa oportunidade, essa conversa, essa experiência que tivemos aqui com você, essas dicas, né, e que Deus continue te abençoando, usando você nessa profissão, como mãe, como a esposa que né, que Deus venha abençoar e guardar também a sua família, a sua vida, e que realmente vocês continuem aí servindo a comunidade. É um trabalho de serviço mesmo, né? Como diz lá, né? Como que está escrito mesmo, que você já falou? Servir e proteger. Servir e proteger, é exatamente isso. E que nós, como pais, possamos passar essa visão para os nossos filhos, né? De policiais que estão fazendo esse trabalho e que devemos respeitá-los, que devemos obedecê-los, né? Dentro da lei, daquilo que eles nos orientam, porque a gente vê alguma parte de rebeldia e isso é muito perigoso. Além de estarmos indo contra a autoridade constituída por Deus, então estamos indo contra a lei de Deus. Que tenhamos esse respeito. Então, Karina, que Deus te abençoe. Amém. Eu que agradeço, né, o convite, a oportunidade de estar aqui, poder falar um pouquinho da nossa profissão, que, assim, tem várias coisas, mas pouquinha coisa que eu pude contribuir, né? E muitas pessoas falam, né, é tão difícil para ser policial. Verdade. Então, pelo que eu falei para vocês, eu sou uma pessoa normal como qualquer outra, né? Foi difícil lá atrás, mas eu consegui. Basta querer, né? Sim. Basta você colocar um objetivo na sua vida, né? Basta você focar e você seguir em frente e sempre colocando Deus na frente de tudo, que vai dar certo com certeza. E lembrando que a polícia é amiga, tá? A polícia, ela tá para ajudar, ela tá para poder te servir, te proteger. Na hora de um sofrimento, ela vai estar lá te ajudando. E pode ter certeza que os policiais, eles têm muita, muita vontade, eles têm muita dedicação em fazer o trabalho deles, tá? A gente faz porque ama o nosso trabalho.
É um trabalho muito importante para toda a comunidade. Então, vocês tenham os policiais como amigo de vocês, tá? Porque nós estamos aqui como amigos para poder ajudar vocês na justiça que todos merecem. Verdade, que benção. Muito obrigada mesmo. Eu só quero ressaltar algo aqui que a Karina falou para encerrarmos, né? A gente comentava aqui que talvez você tenha esse desejo, né? Talvez alguma menina, algum jovem assistindo, né? Participando aí vai falar, puxa, eu queria também ser policial, mas a minha vida é tão difícil. E como a Karina relatou aqui, ela também teve uma vida bastante difícil. Estudou em escola pública, né, Karina? E nada parou ela. Né, ela decidiu, a motivação por justiça da forma correta levou ela a chegar onde ela está hoje. Então, se você deseja, é possível. Segue em frente. Segue o sonho, né, da forma correta, da forma certa, e Deus vai abrindo portas, assim como abriu para a Karina, e muito mais ainda, porque ela ainda está estudando, ela ainda deseja outras coisas, ela não parou por aqui. Então, logo vamos ver a Karina ainda mais aí, né, fazendo esse trabalho tão abençoado. E eu quero então encerrar mais uma vez orando por todos nós. Fecha os teus olhos aí, se você pode. Pai, nós queremos mais uma vez te dizer muito obrigada. Obrigada por nos dar essa oportunidade, Senhor, tanto de conhecer mais sobre a vida da Karina, Senhor, quanto de recebermos essas dicas, orientações de uma profissional, Senhor, que exerce o seu trabalho, Senhor, de uma forma excelente. Foi chamada para isso, foi capacitada para isso, e ela tem realizado esse trabalho com amor, Senhor. Pai, muito obrigada mesmo, Senhor. Obrigada por cada uma que esteve conosco até o final. Que o Senhor também abençoe cada família, Senhor amado, que está aí nessa live. E que o Senhor realmente, Pai, nos ajude a respeitar, Senhor, todos os profissionais, Senhor, pessoas que o Senhor levantou, e que o Senhor continue guardando, Senhor, abençoando a família da Karina e cada um que faz parte desse departamento, tanto civil quanto militar, quanto de outras formas, Senhor. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? E para não perder o costume, hashtag Mulher Seja Feliz, hashtag Eu Escolho Deus. Deus te abençoe e até domingo às 19h30 no culto presencial e online. Fica com Deus.